vamos partir para a análise do projeto de investimentos da Hypera, que é uma das maiores empresas da indústria farmacêutica no Brasil, listada na Bolsa de Valores e líder em vendas de remédios no segmento OTC, Over the Counter, que são aqueles remédios que não necessitam de prescrição para serem vendidos. Contudo, ela possui uma subsidiária chamada Neoquímica, que é focada na venda de medicamentos genéricos, que são aqueles medicamentos que podem ou não precisar de prescrição para a venda, porém, eles são vendidos sob a forma de sua molécula, não necessariamente de uma marca em si. Eles têm um ticket médio mais baixo, mas são incentivados, inclusive, pelo governo brasileiro para serem utilizados e fazem parte de um projeto público que incentiva o acesso à saúde para a população no geral e tem se tornado bastante benéfico, assim como tem se adotado cada vez mais o uso de medicamentos genéricos por parte da população, principalmente pela conscientização de que seu uso é seguro e equivalente a outros tipos de medicamentos, porém com um custo menor. Hoje em dia, quem lidera nesse segmento é uma outra empresa chamada Eurofarma. E a nossa ideia, justamente de projeto de investimento, é ampliar a produção e a venda do segmento de genéricos nessa subsidiária da Hypera, que é a Neoquímica. Tendo isso em mente, vale ressaltar que a maior parte da produção da Hypera concentra-se em um complexo fabril em Anápolis, que é muito importante quando a gente entende que ele conserva uma isenção fiscal pelos próximos 30 anos, pelo menos. O que se reflete no imposto efetivo da Hypera observado, que muitas vezes é negativo ou muito próximo de zero. Então, para nossa análise, a gente vai considerar 0% de imposto nesse nosso projeto de investimento, o que pode soar absurdo quando a gente pensa na média de 34% brasileira, mas não é nem um pouco absurdo, na verdade é até conservador quando a gente se depara com esse mercado. Outra coisa importante, que é uma característica da indústria farmacêutica, é que fábricas, na verdade diferentes equipamentos e diferentes fábricas podem ser usadas para a produção de diferentes categorias de medicamentos. E na fábrica de Anápolis existe capacidade e espaço ocioso. Então a gente sabe que para esse projeto de investimento a gente poderia muito bem utilizar principalmente essa capacidade ociosa de máquinas para incorporar no nosso projeto, diminuindo assim o nosso CAPEX, mas a gente não vai trazer esse ponto de vista justamente para se manter o máximo conservador possível. Pois bem, para traçar essa projeção do fluxo de caixa do nosso projeto, a gente teve primeiro que definir algumas premissas. A primeira dessas premissas, e talvez a mais importante, seja o CAPEX, de 10% da soma dos ativos imobilizados e intangíveis da companhia. O que é extremamente importante quando a gente considera que é a partir disso aí que a gente vai projetar nossa receita. Outra premissa importante é a questão dos custos, divididos entre custos variáveis, que representam 36,67% da receita total, e dos custos fixos, que representam 30,42% da receita total. Além disso, foi definida uma taxa mínima de atratividade de 20%, que será variada posteriormente para a gente entender qual a sensibilidade do VPL em relação à variação dessa taxa. E além disso também, temos uma taxa de depreciação de 1,41% em cima dos ativos imobilizados e intangíveis. Além disso, uma taxa de imposto de 0% considerando os incentivos fiscais do complexo fabril em Anápolis. Por fim, espera-se uma receita aproximada de 7.650.000 anuais. Mas como a gente chegou nesse número? Primeiro precisamos entender a natureza desse processo de investimentos. A gente projetou um custo de maquinário de R$520 mil, o que faz sentido quando a gente considera ali um custo de maquinário baixo, de investimento baixo nesse tipo de setor, de $100 mil com uma taxa de câmbio de 5,20. Quando a gente entende que esse é o custo de uma máquina, basta a gente dividir o capital total disponibilizado para CAPEX pelo custo de máquina para a gente entender quantas máquinas a gente consegue comprar, o que dá aproximadamente 3 máquinas. Além disso, chutando baixo, de acordo com algumas pesquisas, sabe-se que cada máquina produz em média 300 mil unidades de remédio que serão vendidos. E segundo a Anvisa, em sua última divulgação, o ticket médio no Brasil dos medicamentos genéricos estava em R$ 8,50. E aí é uma multiplicação simples para a gente entender qual a receita média anual esperada para a companhia. Agora que nós temos a projeção de receita, basta a gente aplicar as premissas encontradas de custos fixos e custos variáveis em cima da receita histórica para a receita projetada que a gente encontrou. Com isso, nós temos uma estimativa de custos variáveis de por volta de R$ 2.805.000 e custos fixos de R$ 2.327.000. Na mesma linha, pegando a premissa da taxa de depreciação de ativos intangíveis e imobilizados, a gente consegue descobrir que a depreciação projetada nesse período é de R$ 20.056, o que faz sentido principalmente quando a gente considera que não haverá venda no final do período, uma vez que esse tipo de ativo pode continuar sendo utilizado inclusive para outros fins que não a produção de genéricos. Com uma taxa de imposto de 0%, a gente já consegue projetar o EBIT de R$ 2.497.000.
Para calcular o fluxo de caixa operacional, refletindo no NOPAT, tudo que a gente precisa fazer é somar o EBIT à depreciação, obtendo valores de R$ 2.517.000. A única parte, então, faltante para a gente conseguir estimar o nosso fluxo de caixa financeiro do nosso projeto seria a variação do capital circulante líquido, ou o capital de giro. Para isso, consideramos simplificadamente 3 contas: contas a receber, estoque e fornecedores. Para isso, basta calcularmos o fluxo de recebimento, estoques e pagamento históricos da companhia e entendermos o ciclo financeiro para que a gente consiga estimar o capital circulante líquido durante todo o período projetado. A partir disso, conseguiríamos projetar para o nosso projeto contas a receber, estoques e fornecedores, e aí é muito simples. Diminuímos o ativo circulante operacional pelo passivo circulante operacional e temos um investimento inicial em capital de giro, que fica por volta de R$ 300.918.000, que será mantido ao longo do tempo, já que não há variação na receita na nossa projeção, e será retornado integralmente no final do 5º ano. Com os fluxos de caixa financeiros do projeto já projetados, basta calcularmos os indicadores de viabilidade financeira para falarmos se temos evidência ou não se que o projeto deve ser aprovado ou deve ser rejeitado. Para isso, primeiramente calculamos a taxa interna de retorno do projeto, aquela taxa que mostra qual o retorno esperado para que o VPL do projeto seja zero, e encontramos um número de 45%, bem maior do que a taxa mínima de atratividade exigida de 20%. Depois calculamos o VPL, e a regra, na teoria, é clara. Um VPL maior que zero significa um retorno econômico positivo, portanto o projeto deve ser aprovado. Ficamos surpresos ao observar que o VPL, na verdade, ficou por volta de R$ 3.764.000, bem acima de zero, com uma magnitude que justifica a aprovação do projeto. Por fim, fizemos a análise de viabilidade pelo payback descontado e encontramos mais ou menos 3 anos para o projeto se pagar de maneira real. Informação que confluiu com todas as outras que nós tínhamos encontrado anteriormente, tendo fortes evidências que faz sentido a aprovação desse projeto para a criação de valor para a Hypera e para o melhor posicionamento dela em um segmento onde ela não é líder ainda, porém tem muita capacidade competitiva nesse mercado. Por fim, vale ressaltar que todas as nossas projeções não estão escritas em pedra e podem variar, principalmente no que diz respeito à taxa de câmbio, quando a gente fala aí da necessidade de CAPEX para comprar uma máquina que é vendida em dólar, tanto para o preço da máquina, tanto para a capacidade produzida de cada máquina estimada pela gente, quanto, por exemplo, para o ticket médio dos medicamentos genéricos, que nós fixamos em R$ 8,50, quanto para a porcentagem de custos fixos e variáveis e a taxa mínima de atratividade. Para isso, nós nos utilizamos da ferramenta da simulação de Monte Carlo para variar essas variáveis e assim conseguir entender qual é o impacto no VPL dessa variação, plotando tudo isso num histograma de frequência e vemos por onde que fica o VPL, considerando uma variação ampla de cada uma dessas variáveis. E ficamos surpresos ao perceber que a taxa de incidência de um VPL menor que zero é basicamente nula, mesmo considerando variações factíveis em cada uma dessas variáveis. Apesar da empresa precisar sim ficar atenta a fatores de mercado como o câmbio e traçar projetos de segurança, como por exemplo fazer um hedge cambial, isso não significa que o projeto não deva ser aprovado pelo risco de afetar o VPL, simplesmente porque nós não temos evidências de que esse VPL tem um risco concreto de se tornar menor que zero. Com isso, finalizamos a análise ressaltando que o projeto deve ser aprovado e tem uma perspectiva de gerar valor para a companhia, tanto no sentido financeiro quanto no sentido estratégico de posicioná-la em um segmento crescente no mercado onde ela não tem dominância. Muito obrigado e estamos abertos a perguntas.